Muito bem. Agora sim. Vamos então falar sobre o futuro da regulação na saúde, perspectivas e desafios. Como mediador, CEO da Depionet, Ricardo Maravalhas, mais uma vez aqui à frente. Bem-vindo. Participantes, o sócio fundador e chairman da Opsi Blum Advogados, o Renato Opsi Blum. Bem-vindo, Renato. Bem-vindo, o ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo Filho. Bem-vindo. E a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad. Bem-vinda. Muito bem, time completo. Já passo aqui para o nosso mediador, então. Ricardo, com você. Muito obrigado, Maristela. Obrigado aos que estão persistindo aqui nessa maratona de informação que foi o dia de hoje. Foi um dia muito rico. Agradecer a todos os painelistas aqui, Dr. Paulo, doutora Ana Estela e ao mestre Renato. Eu acho que todos aqui conhecem. E aqui uma referência especial ao Renato, porque se tudo isso está acontecendo no Brasil hoje, um dos pilares que fez todo esse movimento lá atrás foi o Renato. Eu acho que ele mudou a vida de muitas pessoas e merece um reconhecimento de toda a comunidade de privacy no Brasil. E para nós, Renato, é um prazer tê-lo aqui. Você mudou a minha vida, você mudou a vida de centenas de pessoas, você formou milhares de DPOs e profissionais de privacidade e a gente deve muito a você. Todo mundo que é do privacy deve muito a você. Parabéns pelo que você fez. Você é uma pessoa iluminada e a gente está muito grato de você estar aqui. Muito obrigado. O Renato, eu conheci o Renato em 2016 e ele é um exemplo não só como profissional, mas como pai de família, como homem, e é uma pessoa maravilhosa. A doutora Ana Estela, não tenho como agradecer, doutora Ana Estela, eu sei como é difícil o deslocamento e você está aqui contemplando e nos ajudando com relação a trazer maiores esclarecimentos na área da saúde. O tema, 70% do tema do dia hoje foi saúde e isso mostrou que chamou muito a atenção, foi um engajamento. Passaram por aqui hoje 500 pessoas, 400 sentadas, que é o limite. A doutora Adriana também esteve aqui, vindo de Brasília. E esse movimento do Ministério da Saúde é maravilhoso para a gente, porque isso nos dá um norte. O doutor Paulo também, não tem como agradecer a sua presença aqui também, relacionado e trazendo para a gente todos esses esclarecimentos, até porque, entrando agora no tema do que nós vamos falar, houve agora o acordo de cooperação entre a ANS e a ANPD, e isso tem chamado a atenção de todos os profissionais. Qual é o rumo que a regulação da saúde vai tomar no Brasil? Né? Para onde que nós vamos? Está muito claro hoje que a gente tem dois setores no Brasil com relação à proteção e privacidade de dados que estão à frente dos demais, financeiro e saúde. Está muito claro que a saúde está engajada, principalmente a área da saúde privada, ela tem galgado esforços para criar o máximo de autorregulação. E agora ver essa aliança da ANS com a ANPD é maravilhoso. E sobre isso, doutor Paulo, na sua visão, com o acordo entre a ANS e a ANPD, como que isso pode contribuir para a segurança de dados dos pacientes e para o desenvolvimento de um ecossistema de saúde digital mais confiável? Bom, obrigado. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela pergunta. A agência fez esse acordo de cooperação técnica no último dia 20, foi no meu último dia de mandato que eu estava na agência. Tivemos um ano de debate, de muita discussão. Obviamente, a gente sabe que os dados sensíveis na área de saúde está, inclusive, na agenda regulatória da ANPD. E dentro do setor de saúde suplementar, nós temos 51 milhões de beneficiários de planos de saúde, são mais de 170 mil prestadores, ou seja, só no setor da área de saúde suplementar, o que demonstra, obviamente, a atenção que precisa ter. Obviamente, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados tem estado na nossa mesa de debate, seja na instituição pública ou privada, e alguns temas apareciam para a agência e tínhamos uma necessidade de um maior retorno com relação às dúvidas que surgem. E aí nós tivemos esse debate e essa discussão junto com a NPD, eles muito sensíveis a essas demandas, e conseguimos, graças a Deus, depois de um ano, como já mencionei, assinar esse acordo. E o foco desse acordo de cooperação técnica é exatamente o compartilhamento de informações
e a expertise técnica que tem a NPD, com o olhar, obviamente, regulatório da agência que está na ponta, que sabe da sensibilidade desses casos com relação à área de saúde. E o que a gente se espera, sim, que vai ter uma melhora, obviamente, e o foco é, sim, dar luz à harmonização regulatória, que é o que a gente espera, você prevenir incidentes dentro desse ecossistema de saúde digital e das informações como um todo, e dar esclarecimento para toda a população, na verdade, com relação aos dados. Então, eu acredito que sim, esse acordo que foi feito vai trazer bons frutos, tanto para a agência quanto para a NPD, assim como para os prestadores, operadores e beneficiários de plano de saúde. Muito obrigado, Dr. Paulo. Doutora Ana, quais os desafios e as oportunidades na implementação de um sistema de informação em saúde unificado e seguro, que garanta a privacidade dos dados do cidadão? Bem, muito boa tarde, Ricardo, boa tarde, doutor Renato, doutor Paulo Rebelo, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, parabenizar pela realização desse evento, hoje no Dia Internacional da Proteção de Dados, né, que é um dia importante. Esse ano, depois de 2 anos, a gente fazer um evento, né, nessa data, né, Adriana? A Adriana é a nossa encarregada de dados do Ministério e já participou. A gente, essa vez, veio no evento de vocês, né? Então, eu acho que, pegando alguns aspectos da tua pergunta, né, e também mencionando, de fato, a importância dessa parceria entre a ANS e a NPD, né? Nós também, no Ministério da Saúde, desde o ano passado, passamos a ter assento, a NPD tem um conselho, né, assessor, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, de proteção de dados, e nós não tínhamos até então assento, o Ministério da Saúde não tinha assento nesse conselho. E desde o ano passado, com um trabalho forte que a ministra Anísia fez, primeiro junto ao Ministério da Justiça, depois junto à Casa Civil, nós conseguimos sensibilizar para a importância de que o Ministério da Saúde passasse a ter assento. E dentro de um grupo de trabalho de governança de dados, né, que nós estamos dentro do Conselho, eu e a Adriana, trabalhamos no fim desse ano justamente discutindo a agenda regulatória para propor para a NPD o ano passado. E claro que nós duas combinamos e na plataforma lá jogamos o tema saúde e colocamos, olha, justificamos. E no fim foi o tema mais votado, a gente acredita que vai entrar mais forte. É muito importante, né? Como você bem colocou, hoje os dados econômicos, os dados de saúde, difícil competição, porque são os dados mais visados, né? Então a LGPD ela tem uma importância muito grande para a gente poder avançar na transformação digital, como também ter uma política de governança de dados, para a gente poder agir estruturalmente dentro do processo, né? E não só mitigando depois danos e tentando corrigir, como muitas questões que foram colocadas aqui ao longo do dia. E o Ministério da Saúde vem investindo fortemente numa estruturação, né, para a transformação digital do SUS. Para vocês entenderem o tamanho do desafio, né, nós estamos falando de um sistema que é público de acesso universal para uma população de 203 milhões de habitantes, acho que é o maior sistema público de acesso universal do mundo, e de um sistema que faz aproximadamente 2,4 bilhões de procedimentos ano. Isso tudo gera dados. Então, nós não estamos falando de um sistema, nós estamos falando de 300, 400 sistemas de informação, prontuários eletrônicos diferentes uns dos outros. E é nesse ambiente, nesse que a gente chega para ecossistema, que não sei se dá ainda para chamar de ecossistema, a gente chega para fazer a transformação digital. Então, a gente está investindo fortemente numa plataforma de interoperabilidade, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que se espelha, que se coloca para fora. Hoje ela já tem mais de 2 bilhões de dados ali, nesse ecossistema, que são enriquecidos, trabalhados, interoperados, e que com isso geram 3 plataformas muito importantes, 3 aplicativos, né? O aplicativo para o gestor, que é o SUS Digital Gestor, o aplicativo para o profissional de saúde, que é o SUS Digital Profissional, que permite com que o paciente, em qualquer ponto da rede de serviços do SUS, que ele futuramente esperamos também do setor privado,
da saúde suplementar que ele for atendido, os principais registros de atendimento clínico, resultados de exame, possam estar acessíveis no contexto de atendimento. E o terceiro aplicativo, que eu queria aproveitar para perguntar na plateia, quem tem no seu celular, que pudesse levantar a mão, é o Meu SUS Digital. Quem tem? Então, eu queria convidar quem não tem a, por favor, baixar o Meu SUS Digital, onde vocês, progressivamente, a gente, do ano passado para cá, foram 30 novas funcionalidades, mas hoje tem uma série de, por exemplo, a carteira de vacinação já está lá. O legado dos últimos 50 anos já estão no Meu SUS Digital. O registro de atendimento clínico na atenção primária para quem é atendido na unidade básica de saúde também já está disponível. Farmácia popular, dignidade menstrual, a fila no transplante de órgãos, no Programa Nacional de Transplante de Órgãos, também o paciente já pode ver o seu local na fila acessando, e muitas informações de saúde. Em breve a gente vai colocar a caderneta da criança e já está a parte educacional, já está lá, faltam os dados clínicos, né? Mas já está pronta, em vias de acontecer. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, a gente tem participado sobre a questão da proteção de dados, além do Conselho Nacional de Proteção de Dados. A gente está articulado com o GSI, com o Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar os nossos processos, né? A gente é auditado constantemente, a gente tem recebido um retorno positivo dessas auditorias, a gente tem equipe 24/7 trabalhando nos monitoramentos, treinamento, aperfeiçoando os processos de segurança. Quando a gente, às vezes, no news, good news, né? Então, às vezes, a gente não ouve falar, porque muita coisa e muito trabalho de fundo está sendo feito para que não venha essa notícia. Agora, ataques é uma rotina, praticamente. A gente não... e não é só aqui. Nós participamos de uma iniciativa, semana passada eu estava na Holanda, é a Global Digital Health Partnership. São 32 países, ministérios de saúde de 32 países, e o Brasil participa, discutindo os temas relacionados à saúde digital e para o avanço da saúde digital no mundo. E eu estava conversando com Singapura, que é pequeno, né? Mas tem uma maturidade digital muito grande. E quando ele me falou o número de ataques diários que ele sofre, eu falei, bom, não somos só nós. Não é para a gente se tranquilizar, mas é para a gente entender o contexto no qual a gente está inserido. E a gente tem que ter um trabalho diuturno, incansável, para resolver, prevenir e avançar, porque é um trabalho dinâmico. Os ataques, eles vão se sofisticando, né? Porque as pessoas trabalham em tempo integral para fazer isso, né? E agora, o fato da gente ter uma LGPD é muito importante. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, a DPOnet, é muito importante, ajudar a criar essa cultura. A lei é muito importante, mas a lei é importante que nós introjetemos como instituições, como empresas, em todos os setores da sociedade, e como cultura, porque cada cidadão tem que fazer a sua parte, né? Quando a gente loga e não desloga, quando sai da nossa conta, quando a gente não troca de senha, quando a gente não quer aceitar o duplo fator de identificação porque está com preguiça, nós temos que fazer a nossa parte, todo mundo, né? Enfim, é isso, né? Para poder avançar, porque a transformação digital, ônus e bônus, tem que fazer as duas coisas, né? Veio para trazer problemas que a gente não tinha antes, a gente tem que resolver eles, né? Muito bom. A analogia que eu fiz agora, pensando aqui na minha cabeça, quando a doutora disse que todo mundo tem que fazer a sua parte para criar um ambiente mais seguro, mais saudável, é a analogia da vacinação. Eu acho que a melhor analogia que nós podemos fazer é da vacinação, trazendo ao tema da saúde, né? Então isso veio imediatamente na minha cabeça. E a doutora falou de aculturamento e do papel das organizações em contribuir para esse aculturamento social. E aí não tenho como não voltar ao Renato, que foi a primeira pessoa, um dos primeiros profissionais no Brasil a promover a educação massiva, primeiro de profissionais, por meio da OBAC, e tudo que ele tem feito nesse sentido, e a gente se espelhou muito nele. Tanto que, na nossa visão, a gente coloca muito claro que é democratizar o acesso à LGPD, e a educação passa por isso.
democratizar o acesso. E estar aqui é uma alavanca de democratizar o acesso à LGPD. Renato, o avanço da inteligência artificial e da telemedicina na saúde, como você enxerga os desafios da regulação para garantir a privacidade dos dados dos pacientes, a segurança das informações e a ética na aplicação dessas tecnologias? Ricardo, primeiro, obrigado pelas palavras. Já te dei um abração, mas quero registrar aqui em público o meu agradecimento. Fiquei lisonjeado e emocionado. Depois me manda essa gravação que eu quero postar, com muito orgulho e muita alegria. Espero poder continuar colaborando. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pergunta fácil dele, né? Como a gente regular a IA e proteger dados pessoais ao mesmo tempo? Bom, acho que dá para a gente trazer três pontos relevantes aqui. Então, primeiro, a questão do avanço tecnológico além das nossas percepções ou condições de compreensão. Então, esse ponto é um fato específico hoje que acontece, nós não conseguimos mais acompanhar. O que aconteceu ontem? Nós tivemos aí o recorde de um aplicativo que foi baixado nas lojas, envolvendo o quê? Inteligência artificial. Quanto custa? 0. Onde é feito? Na China. O que diz os termos de uso ou a política de privacidade? Alguém teve a oportunidade de ver? Onde são armazenados os dados pessoais? Bom, se o aplicativo é chinês, então, pela dedução lógica, na China. Que dados são armazenados? Então, pelos termos de uso, está lá de forma genérica, todos. Então, se eu fizer alguma consulta de algum dado, de alguma questão envolvendo saúde, nesse aplicativo, no DeepSeek, essa questão vai ficar armazenada na China. O que diz a Lei Geral de Proteção de Dados chinesa no artigo 27? Também não tenho ideia. Tá? Fato é que, quando eu falei do desenvolvimento, vem, além da nossa percepção, esse é um exemplo prático, inclusive para o direito. Aliás, para o direito é muito simples de resolver isso, a questão da competência e da jurisdição. A questão complexa é a prática. Se acontecer alguma violação nos dados, nós eventualmente colocarmos no DeepSeek, nós vamos reclamar na ANS ou na ANPD, eles provavelmente vão instaurar um procedimento. Dependendo da circunstância, isso pode gerar até uma sanção, até uma multa. O problema é como fazer o enforcement, né? Como executar essa multa na China. Como é que funciona isso? Esse é um desafio muito grande. Por isso que a gente volta na questão da percepção. A doutora Ana falou da educação, o Paulo também, de uma forma indireta, e o Ricardo sempre fala disso. Mas a educação está sempre e vai estar sempre dentro. Agora, como fazer com que a educação tenha efeito prático? Eu gosto daquele clássico exemplo do cinto de segurança. Todo mundo foi educado, todo mundo concordou na lógica, é bom usar cinto, se você não usar cinto você morre, mas eu não quero usar cinto porque ele incomoda. É uma lógica desproporcional. Então, vamos multar e todo mundo usa cinto, hoje todo mundo gosta de usar cinto porque entrou na nossa cabeça que aquilo é importante. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta, só que com fatores múltiplos, muito além do que uma simples questão envolvendo o cinto. Então, são tantos dados, tantas circunstâncias, tantas possibilidades, eu ilustrei com o DeepSeek de ontem, e que às vezes fica difícil, né, da gente ter essa percepção. A Ana falou da dupla autenticação, então, que é algo que a gente bate, e toda vez na minha atividade profissional, todo dia quase, eu vejo pessoas que não ativaram a dupla autenticação. Agora a gente fala de dupla autenticação para receber o código no aplicativo, em um aplicativo de autenticação, porque a tecnologia evolui também. O problema acontece, se agrava, que é o terceiro ponto, quando a gente fala em saúde, que são dados sensíveis. Então é pior, a situação é mais complicada. E aí nós temos, falando de A, duas possibilidades. A primeira é que eu fiz o link com o DeepSeek ou qualquer outra plataforma. Então nisso a gente tem as consultas, temos as informações certas ou erradas, temos a própria gestão da governança de inteligência artificial, que é algo que está vindo com muita força, e temos também o uso dessas ferramentas para vazamento de dados pessoais. Vamos usar esse termo, não ia usar, mas vamos usar. Vazamento de dados pessoais com toda a potência que a inteligência artificial traz para isso. Inclusive a geração de dados sintéticos não verdadeiros. Imagine, vamos usar o exemplo de ontem, né?
Então, todo mundo gostou, usou, é gratuito, etc. Começamos a perguntar, olha, eu estou com sintomas, sei lá, dor de cabeça, isso assim, assado. E a ferramenta vem e diz, você está com tal patologia. E essa patologia não tem cura, você vai morrer em 45 minutos. Eu estou usando porque isso é forte, né? Mas alguns irão acreditar. E alguns vão dizer, pô, eu vou morrer em 45 minutos, então eu vou aproveitar a vida, vou fazer coisas, né, que eu não poderia fazer, alguma coisa assim. Quais são as consequências disso? Então a regulação ela vem para tentar diminuir um pouco esse gap. Não vai resolver, tá? Mas ela vai tentar gerenciar e trazer esse awareness, esse alerta, essa preocupação. E para finalizar, Ricardo, quando a gente traz, eu gosto de usar o exemplo clássico do aplicativo mais usado, né, pelos brasileiros, somos o terceiro do mundo em números quantitativos, o WhatsApp. O WhatsApp hoje, que é intenso, interativo, dinâmico, a gente usa para se comunicar, gravar, falar, enfim, voz, vídeo, etc. E o que pode acontecer na prática? Usando um WhatsApp, coisa simples, né, massificado, o SUS é capilar, o WhatsApp também é capilar, eu posso, a partir do WhatsApp, transmitir dados importantes, sensíveis, de uma forma, muitas vezes, perigosa. Seja na atividade profissional, né, casos clássicos de profissionais da saúde que tiram fotos para botar no grupinho do amigo ou no grupo de profissionais, e ali o dado já está exposto, ou mesmo situações cotidianas do dia a dia. Posso tirar uma foto de um corte, de uma patologia, alguma coisa assim, mando para um amigo e isso acaba viralizando, muitas vezes até vinculado a alguém famoso e daí por diante. Como controlar isso? Eu não tenho essa resposta, né? Eu acho que a regulação, a legislação, que virá, sem dúvida, e com muita força, não vai resolver, mas vai ajudar. Ponto principal, e que eu acho que tem que ter lei para isso, porque não tem jeito, a gente tem uma lei de 2023 que está dependendo da regulamentação do MEC, é essa obrigatoriedade, então vou ser bem assertivo, obrigatoriedade de nós termos educação digital em todos os níveis educacionais, quase que 24/7. Como que tivéssemos um evento desse aqui por dia, a gente repetisse, etc. Para diminuir o impacto, porque a maior parte das situações ilícitas poderiam ser evitadas pelo nosso próprio uso. Só que a gente nessa dinâmica, e não estou culpando aqui, a gente não tem, é irreversível, né? Essa dinâmica de querer usar, nós acabamos expondo mais os riscos, né? Tá lá, eu citei os termos de uso do DeepSeek, porque vem já, né, direta, na sequência. Um exemplo prático da regulamentação, há 3 horas atrás, o Garante della Privacy, que é o órgão regulador italiano, já oficiou pedindo dados e já demonstra publicamente a sua preocupação com a forma de tratamento de dados do DeepSeek. Então, a gente vive nesse mundo em que a legislação, a regulação vem para melhorar, atenuar algo que a gente não consegue acompanhar. E, por fim, tá bom, Renato, o que você acha que vai vir, né, por aí? Então, o Renato fala, mas e de prático? Então, vamos trazer aqui resultado prático. Primeiro, o artigo 50 da LGPD, então, boas práticas, protocolos, governança de dados com IA. Cada vez mais isso vai ser necessário e obrigatório. A regulamentação de dados sensíveis, de protocolos técnicos para isso, pseudonimização e anonimização, com muito mais intensidade. E aqui é algo que eu não vi ainda em nenhuma legislação, mas acho que seria interessante ter nessa parte educacional. Posso até estar sendo um pouco radical aqui, mas pela sensibilidade, usando o termo técnico da lei, quando for possível isso, né, houver a necessidade da inclusão de algum dado de saúde por parte de um usuário não dentro da esfera dos 170 mil prestadores de serviço, etc., que o Paulo colocou, mas nós mesmos, olha, vem um alerta. Você está fornecendo um dado sensível de saúde. Você quer continuar? E aí eu lembro, do ponto de vista educacional, que eu vi isso na propaganda acho que foi da Samsung, se não me engano. Propaganda não. Isso faz uns 7 anos. Eu comprei uma TV Samsung, instalar no meu quarto. Fui configurar, gosto de aprender a configurar. A primeira coisa que aparece no cadastro, coloquei meu nome ali, mas acho que alguma outra informação, e-mail, etc. Veio a informação. Você concorda com os termos de uso?
né? Aí, obviamente, eu li todos os termos de uso até o final, estudei, comparei com as bases do escritório. Não tinha IA naquela época, né? Brincadeira, não fiz isso. Cliquei sim. Na sequência veio um alerta grande. Mas você tem certeza que você quer fornecer seus dados? Olha que interessante. Parei e falei, isso é diferente. Né? Como? Mas eu concordei e tal, e veio você ter certeza? E na sequência vem, ó, se você quer saber como nós tratamos os dados de uma forma sintética, clique aqui. Veio ali um bulletzinho simples e fácil. Aí eu tive a certeza e continuei. Acho que isso seria muito bom se a gente tivesse também dentro desse foco educacional. Obrigado, Renato. Essa questão de educação ela é muito interessante porque é algo que a gente vê desde o Marco Civil da internet, ele já vem falando de educação. E eu me lembro uma vez, num curso seu, o primeiro curso que eu fiz, o Giuliano Giova, dando aula, perito, e ele falando da questão de nós sermos, no caso, quem estava lá em 2016, a primeira geração, uma geração pré-internet. E que nós não sabíamos como lidar com os desafios da internet para educar uma geração pós-internet. E ele deu um exemplo que eu jamais vou esquecer, e eu falo isso. Nossos pais nos ensinaram a não andar numa rua escura, não subir um muro alto, não subir numa árvore, cuidado com quem anda. E isso nós sabemos passar para os nossos filhos. Mas nós não sabemos passar para os nossos filhos e não soubemos como se comportar na internet. E talvez por uma falta, e aqui não é uma crítica, mas é a realidade nossa, de aculturamento e de educação, essa geração pós-internet é a primeira a sofrer as consequências disso. Essa é uma realidade. E agora, com a internet massiva, nós estamos sofrendo, todas as gerações, com vazamento de dados, com situações as bets, bem lembrado, as bets, totalmente focadas no cumprimento da legislação tributária, mas elas estão completamente os apostadores, os clientes, à mercê de algo que eles não têm noção do que está acontecendo. Agora, do ponto de vista, doutora Ana, perguntar para a senhora, e a mesma pergunta eu gostaria de fazer para o doutor Paulo e para o Renato, que eu vou tentar colocar tudo dentro de um caldeirão agora. Nós temos o sistema Unimed, como saúde suplementar, ele tem criado um Programa Nacional de Governança em Proteção e Privacidade de Dados, em que ele criou um framework de governança próprio e tem atribuído a todas as singulares, a todos os entes do sistema Unimed. Num primeiro ano foi facultativo, o ano passado, de 340 ou 360 singulares, 270 aderiram, e esse ano esse programa passou a ser obrigatório. E o que vai acontecer? A pontuação desse programa vai definir penalidades ou não na interoperabilidade de dados, porque é uma remuneração interna entre eles na interoperabilidade de dados. Quais os desafios, e seria possível criar algo nesse gênero de governança nacional de proteção de dados de saúde para ser implementado no sistema SUS, porque ele vai muito mais do que o Ministério da Saúde. Ele vai cair num município que vai operar ali diretamente o paciente, e você não pode responsabilizar toda a cadeia, né? Há essa possibilidade, e quais seriam os desafios disso? E aqui eu deixo para os três, porque eu estou falando do setor privado, eu estou falando de alguém que foi da saúde suplementar, da ANS, regulador, e a doutora pelo Ministério da Saúde. Tá. Sim, a gente inclusive está trabalhando num plano de governança de dados para o SUS, né? Mas você muito bem lembrou, Ricardo, o SUS ele é tripartite. Ele é tripartite, então ele é sempre executado no âmbito municipal, estadual e federal. Claro que o Ministério da Saúde, o governo federal, dita as normas, coordena, mas tudo é executado de uma maneira pactuada, porque também respeita a independência e a autonomia dos entes federados, né? A gente tem um ótimo nível de pactuação. Outro dia eu estava num evento comparando com Estados Unidos, Canadá, que tem um sistema de saúde mais próximo do nosso, mas a independência das províncias lá
é muito maior e eles ouvem muito menos o nível federal do que aqui. Foi o que eu pude perceber quando apresentei e eles se surpreenderam com o que a gente estava conseguindo fazer aqui. Então, nós estamos trabalhando numa proposta de governança de dados para o SUS, né, e para a saúde no Brasil. Quer dizer, a gente espera poder colaborar com o setor privado na mesma direção, porque a gente espera que a RNDS não seja só do SUS, até porque o paciente é o mesmo. Tem hora que ele está no SUS, tem hora que ele não está, e ele circula e a gente quer que isso seja bom para todos, né? Então, a gente está estudando como fazer isso. Agora, o governo federal, ele tem todo um processo já andado com relação à transformação digital. A Secretaria de Governo Digital hoje do Ministério de Gestão e Inovação já tem algumas cartilhas, algumas diretrizes para o processo de governança digital, que a gente não precisa ficar muito reinventando a roda, a gente vai fazer adaptações, mas a gente está trabalhando nisso. Queria lembrar também, dialogando um pouquinho com o que o doutor Renato trouxe, com muita propriedade, que essa coisa, por exemplo, da consulta, da teleconsulta, da telesaúde e também dos dados, de nós estarmos protegendo nossos próprios dados de saúde, né? A gente, quando eu sou professora universitária também, a gente, quando trabalha na universidade, mas também quando a própria lei, a 14.510, promulgada no finalzinho de 22, que é a lei que regulamentou definitivamente a telesaúde e trouxe a teleconsulta, a regulamentação definitiva da teleconsulta, ela reforça os princípios da LGPD, né, que não são só da LGPD, são de uma consulta de saúde, de uma consulta médica, de uma consulta de saúde que tem que ter o sigilo profissional. É obrigado a ter esse sigilo, né? Então, fazer uma consulta pelo Google Meet, pelo WhatsApp, não é o ideal, né? A gente tem plataformas dedicadas e estamos desenvolvendo no setor público também plataformas dedicadas que atendem a todos os preceitos da LGPD. Então, nós, como profissionais de saúde, também. Às vezes, tem quantos pacientes nos mandam, às vezes, imagens, nos mandam consultas, e tem hora que você fica premido lá para responder, mas não é o ideal, né? O ideal é você migrar para um outro processo, tomar cuidado com exames complementares, com imagem de paciente, e não fazer circular. Até porque, às vezes, depois tem usos indevidos, e a gente já teve casos, né? Então, todo cuidado é um mundo complexo. E como você bem colocou, vocês viram que o Ministério da Educação agora e o próprio Congresso Nacional foi promulgada pelo presidente Lula uma lei proibindo o uso de celular nas escolas. Nós estamos editando, também em parceria dentro do governo federal, intersetorialmente, um guia, que a gente está chamando de Guia Orientativo do Uso de Telas por Crianças e Adolescentes. A gente precisa proteger as crianças e adolescentes desse ambiente. Esse ambiente é o que você falou. Ele não é... E a noção de privacidade que nós que somos nativos digitais temos é uma. Os nativos digitais nem sempre têm essa noção quando você está publicando uma foto, publicando alguma coisa que você, de certa maneira, está expondo a sua privacidade, né? E não se sabe, ou se sabe, né, que é o pior uso possível que será feito, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a todas essas questões mesmo. Obrigado, doutora. Doutor Paulo? Bueno, só para um registro aqui que eu acabei esquecendo. Hoje a agência está fazendo 25 anos de sua criação, dia 28 de janeiro, assim como a data que foi celebrada. Veja, eu acho que há um nível de maturidade distinta entre, assim como acontece na tripartite com relação ao SUS, dentro das operadoras de plano de saúde, você tem um nível de maturidade e capacidade de investimento também distinto. Você tem operadoras pequenas, médias e grandes, em locais de difícil acesso, enfim. E acaba dificultando você ter um engajamento, vamos dizer assim, dentro de uma preocupação maior com relação à proteção de dados. A agência tem feito cartilhas orientativas com relação a isso. Nós participamos mais recentemente de um grupo de trabalho coordenada pelo Conselho Nacional do CNSEG, a CNS, que inclusive o Marco Antônio esteve aqui hoje, que ele foi o coordenador desse... Foi uma cartilha voltada para os prestadores de serviço, e agora vai começar um outro trabalho relacionado à questão das operadoras de plano de saúde. Eu acho que é disseminar
esse tipo de trabalho aqui que está sendo feito, esses fóruns de debate, como o professor Renato bem colocou, é a divulgação para que as pessoas entendam e a preocupação com relação aos dados, ou seja, eu acho que é um pouco isso, tentar bater na tecla para que haja uma conscientização maior. Então, não tem nada estruturado por parte da agência, a gente tem participado desses grupos, mas a gente tem feito, participado de alguns eventos também nesse sentido para propagar e divulgar a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e a sensibilidade que tem, como a doutora Anichela bem colocou, na saúde suplementar, só de procedimentos realizados também é 1,9 bi por ano, ou seja, é um número absurdo que a gente precisa ter um cuidado maior, uma sensibilidade maior. Então, a conscientização é importante nesse caso. Bom, achei interessante a sua citação, Ricardo, da premiação, não de bets, né, mas a premiação de conscientização. Eu acho que quando a gente tem um cenário complexo, difícil, modelos educacionais que simplificam, a gente fala de visual law, ou quaisquer gamificação, ou outros recursos, isso é muito relevante. Então, primeiro ponto, eu acho que essas iniciativas podem ser estimuladas, propostas e até, eventualmente, o poder público possa trazer políticas públicas nessa linha também. Estou lembrando aqui Alguém aqui fez o reconhecimento da íris? Interessante. Você sabe que há um ano atrás existe um grupo chamado... A gente tem toda sexta-feira às 8 da manhã, eu nem tenho participado tanto, mas chama Trends News. Um grupo de especialistas que a gente discute as tendências da semana. E há um ano atrás, mais ou menos, acho que foi o Ricardo que apareceu lá com o globo de captura da íris, né? É um globo bonito, prateado, né? Tem lá uma luzinha vermelha, parece o HAL 9000, 2000, onde sai do espaço. E a gente começou a debater aquilo. A gente chamava de WorldCoin, que é a moeda, né? Não do Tools for Money, mas o WorldCoin. E há um ano atrás a gente discutia, mas e os dados pessoais em relação a isso? Né? E o mais interessante é que se a gente analisar, vocês vão ver onde eu vou chegar, analisar os termos de uso, em tese, não há guarda de 99,9% de dados da íris em si, que é um dado sensível, biométrico. Mas há guarda de um hash, para você poder fazer o match, né? A vinculação. Não o dado em si, mas da comparação de algo que fica armazenado, em tese, nos nossos dispositivos, eventualmente em cloud, que essa é a questão. Mas eu usei esse exemplo pelo seguinte. Vocês viram o que aconteceu ontem? Foi ontem, né? A NPD, o que ela fez? Proibiu a remuneração por esse dado. Em tese, outro dia me perguntaram, assim, até em aula, né? Mas, professor, eu posso vender o meu dado pessoal? Eu falei, pode. Não, mas e a LGPD? Eu falei, a LGPD não impede. Aliás, tem até um projeto de lei tratando para definir isso, que eu acho que seria muito bom. Agora eu pergunto, mas você sabe o que é vender um dado pessoal? Aí é outra coisa. Então, com base nessa questão, que a NPD, tratando do tema conscientização, né, percepção, baixou a medida protetiva provisória, dizendo, olha, por enquanto está suspenso, porque a maior parte das pessoas, elas quando comparecem, elas não comparecem para ter a sua autenticação, e sim para ter o dinheiro. A gente fazer o vínculo agora, então, dessa necessidade. Imagine se daqui a pouco o DeepSeek começa até a remunerar as pessoas para usarem o DeepSeek, ao invés da gente pagar. Ao contrário, onde isso vai parar? E a gente não pode afastar a realidade, não só brasileira, mas do mundo todo com relação a essa percepção. Aqui é um pouco pior, porque nós temos aqui índices econômicos de renda per capita menores. E isso estimula também, a gente não pode afastar essa questão. Mas, por fim, quando você falou de gamificação, de premiação, envolvendo aqui toda essa discussão do que fazer. Eu acho que no final, o que a gente pode fazer para melhorar? Para dar mais proteção, para estimular, enfim, ter um ambiente de saúde mais saudável, do ponto de vista de do ponto de vista de dados como um todo. E aí eu acho que todos os recursos possíveis, aptos a trazer essa percepção de esclarecimento, são válidos, deviam ser estimulados, e agora eu vou ser um pouco mais radical. Vou até um pouco mais à frente. Eu acho que aqueles que não adotarem isso, e a gente volta lá para o artigo 50, as boas práticas de governança também,
poderão eventualmente serem sancionados, começando com uma advertência. Isso acaba tendo um caráter educacional importante. Quantas iniciativas, Ricardo, a gente tem como essa que você citou, de bonificação, né? Quantas você já ouviu falar aqui? Só essa. É muito pouco. O que a gente pode fazer para melhorar? Acho que fica essa indagação. Muito bom, Renato. E aqui eu também vou fazer uma analogia. Você trouxe essa questão da proibição de venda de um dado sensível pessoal. Poderíamos fazer no aspecto da saúde a proibição de você remunerar para doação de sangue. Nós podemos também fazer essa analogia aqui com a saúde, né? Eu acho que essa é uma questão relevante. E uma coisa que eu tenho na cabeça, e até passo para você, é uma coisa que eu ainda não entendi porque o legislador não fez. Quando você vai pegar um financiamento no governo federal, você tem que entregar para o governo federal um financiamento subsidiado, você tem que entregar uma série de certidões, inclusive ambiental, de conformidade com o meio ambiente e tudo mais. E o Poder Legislador até agora não criou uma obrigatoriedade de qualquer empresa apresentar um relatório de impacto à proteção de dados, por exemplo, para ele ser digno de receber um financiamento governamental. Esse simples ato, essa simples lei, esse simples artigo, iria revolucionar completamente a proteção de dados pessoais dos cidadãos no Brasil. Você quer ter acesso? Me passa aqui teu relatório. Me passa aqui tua conformidade. Ou até ter uma guideline para ser cumprida. E nós não temos isso no Brasil. E eu acho que faz todo sentido tê-lo. Se temos para o meio ambiente, dados também são importantes, né? O nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de abrir a perguntas antes da gente encerrar. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente? A gente está à disposição. Uma pessoa, 2 pessoas ali. Ótima ideia essa, hein? Olá, boa noite, doutora Ana, Estela. Então, eu trabalho já há alguns anos como consultora para algumas empresas na área de saúde administrativa, né? Então, muito processo burocrático e ainda que tenha toda essa movimentação muito importante da privacidade, proteção dos dados, a gente percebe que alguns processos antigos eles ainda permanecem. E, assim, o município, né, na ponta ali, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem muita dificuldade de rever ou modificar, adaptar. Então, só para simplificar o exemplo, ainda é necessário cópias de prontuários, cópias de laudos, assim, dados extremamente pessoais sensíveis de milhares de pacientes para um processo de auditoria, só que é fora do estabelecimento de saúde. Então, a dúvida é, quando que haveria uma iniciativa top-down, né, que viesse de Brasília, para que os municípios, né, na gestão das verbas que muitas vezes vêm subsidiadas do governo federal também, eles possam rever esses processos, porque na prática estão ferindo completamente a questão de privacidade dos dados, sem ter menor consentimento, ciência dos pacientes, entendeu? Então, eu gostaria de entender esse processo tão básico de faturamento, auditoria interna, que é importante, quando que ele poderia ser revisto, né, e realmente modificado na prática. Então, muito boa a tua questão, né? Nós temos, quando a gente fala da mudança de processos, de novo o tamanho do desafio, né? São 5.570 municípios, 126 mais ou menos mil estabelecimentos de saúde que registram dados em sistemas, né? Então são muitos os desafios de literacia digital, de toda ordem e de processos e de fluxos, né? Nós lançamos desde do começo do ano passado, março de 2024, o programa SUS Digital, né? Tem algumas portarias que normatizam o programa. Essas portarias estão disponíveis na nossa página lá na CEIDIG, e nós estabelecemos um índice nacional de maturidade para a saúde digital que tem 7 dimensões. E uma das dimensões, dessas 7 dimensões, é segurança e proteção de dados. Então, os municípios fizeram, municípios e estados, foi por adesão, e um fator positivo é que nós, num primeiro momento, nós tivemos 3 municípios no Brasil inteiro que não quiseram aderir. E nós não divulgamos quais eram.
Quando eles perceberam que eram só 3 que não tinham aderido, eles voltaram atrás, a gente reabriu, o jurídico deixou, então o Brasil inteiro aderiu. Entregaram um diagnóstico situacional da rede de atenção, já entregaram numa plataforma onde a gente pôs lá disponível para ser preenchido, autoaplicável, o índice de maturidade e vão apresentar o plano de ação. E nesse plano de ação agora, nós vamos trabalhar todos esses aspectos. Nós não vamos conseguir a mudança de uma hora para outra, né? No setor, no Brasil todo, e o setor público, por natureza, por complexidade, por uma série de aspectos que não são agora aqui o debate, andam, às vezes, não conseguem andar no mesmo ritmo do setor privado. Então, a gente precisa mudar essas práticas com urgência, né? E a gente precisa, por exemplo, ter prontuário eletrônico também. A gente, copiar prontuário é um negócio, né? Então, a gente já tem, por exemplo, atenção primária. São 47 mil unidades básicas de saúde hoje. 85% já está com prontuário eletrônico. Então, nós estamos caminhando, tá? Mas você trouxe uma questão muito importante, só para dizer que a gente não tem a bala de prata, a solução única, mas nós estamos investindo para mudar essa realidade. Sim, com certeza. Não é apropriado, jamais, de forma alguma. Isso pode, eventualmente, até ser notificado, né, para que a auditoria do SUS possa fazer uma visita e orientar essa mudança, também em paralelo. Boa noite. Minha pergunta para a dona Anistela também. A senhora mencionou a criação de uma cartilha falando da utilização de dispositivos de celular para crianças e adolescentes. E, assim, eu não sei se já existe, justamente essa pergunta, se existe um parâmetro com relação a essa utilização, porque a geração de agora, eles já estão nesse mundo digital, né? Então, o que seria o adequado para você não interferir aí no desenvolvimento psicológico, cognitivo da criança, mas também para não criar uma criança ou um adolescente alienado? Ótima pergunta. Nós trabalhamos com vários colaboradores da sociedade civil organizada, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, ONGs que lidam com o tema. Nós temos hoje algumas orientações da própria Organização Mundial da Saúde em relação a isso. Então, uma criança até 2, 3 anos de idade não deveria ter um equipamento de zero, deveria ser zero. Os primeiros 1000 dias de vida são a janela de ouro, de oportunidade, e a criança precisa de interação. Ela não deve ficar passiva em nenhuma atividade, né? E ela não tem filtro suficiente. Então ela está vendo imagens, ela está vendo coisas que estão sendo introjetadas sem filtro, né? Então não é apropriado, né? Depois tem uma questão de tempo, de número de horas, né? E o ideal é que a gente tem que fazer um caminho de volta. A gente fez um caminho de ida que é de um uso muito intensivo e massivo. O Brasil é um dos países que mais fica horas por dia nas redes sociais. E isso tira, às vezes, momentos preciosos de interação dos pais com os filhos, dos adultos com as crianças. E na escola, às vezes, a professora está competindo pela atenção e deve ter coisas muito mais interessantes do que a aula da professora se a gente deixar isso solto, né? Então, existe, eu não lembro aqui de cabeça, mas tem um parâmetro de horas apropriadas para cada faixa etária e vai sendo progressivo. E, ao mesmo tempo, a escola tem que ser um ambiente que ajuda a fazer a crítica e construir o que a gente chama uma cidadania digital, né? Eu orientei um pós-doc na USP que a gente desenvolveu um curso. Ela é uma advogada e trabalha com o tema do trabalho infantil, com várias coisas, e nós fizemos um curso piloto para 60 docentes em todo o país, com projetos de intervenção na escola para isso. Como é que a gente melhora e dá ao professor ferramentas para desenvolver essa questão. A gente tem que entrar de frente, não adianta a gente só proibir o celular. É importante nesse momento, porque a gente precisa dar um stop para recomeçar,
mas depois nós temos que caminhar numa direção de criar uma educação para esse processo, para esse mundo digital, né? E as próprias Big Techs, né? Facebook, Instagram, a Meta, essas empresas, elas têm procedimentos de segurança e proteção para crianças em países europeus que não são adotados aqui, infelizmente. Então a gente tem que se proteger. Mais alguma pergunta? Aqui da plateia chegou uma pergunta que o Renato já respondeu. O êxito vem sempre com a remuneração. O incentivo financeiro é a melhor forma de propagar a cultura. Concordam? Renato, acho que já respondeu. Paulo, você gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa indagação? Eu acho que seria um incentivo interessante, mas eu tenho na prática, na agência, incentivos financeiros que eram dados aos operadores de plano de saúde, não relacionados ao tema, mas a outros programas nossos de atenção primária em saúde, e praticamente a adesão era baixíssima. Então, assim, às vezes nem sempre o incentivo financeiro é o único fator para que para que se tenha um engajamento. Então, eu concordo, mas na prática, dentro da agência, a gente não teve uma situação exitosa. Interessante isso. Interessante. Renato? Eu estava pensando aqui na discussão da criança e do adolescente, já respondi, só aproveitar o foco, professora Ana. Daqui a pouco nós teremos os androides babás, né, que interagindo com as crianças. Ou a inteligência artificial vai vir com tanta força que nós todos estaremos aposentados e teremos tempo de cuidar dos nossos filhos. Aí fica mais fácil. Mas essa questão da interação trazendo para a saúde, eu lembro do caso faz uns 2 meses, do hospital chinês hoje, que uma parte desse hospital ele é totalmente automatizado e tem a operação parcial, né, de alguns androides. E é inevitável que a gente traga, né, não dá tempo da gente fazer aqui, mas queria só pontuar essa questão de como será a nossa interação com sistemas que parecem pessoas, né? E aí pode ser uma armadilha. Eu gostei muito do que a doutora Ana disse. Eu acho que o Ministério da Saúde, aquilo que ela puder contribuir com as crianças, ela pode estar salvando as nossas crianças. E aqui eu queria dar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo e com a minha filha na semana passada. Chamei minhas filhas na terça-feira, na quarta-feira começava a aula delas, uma de 15 e uma de 13. Vamos com o papai e a mãe, tinha ido numa festa. Vamos com o papai comer comida japonesa, amanhã começam as aulas. Eu chamo minha filha de 15 anos, é papai ainda lá em casa, é assim. E elas entraram no carro, minha filha de 15 anos no banco da frente, minha filha de 13 anos no banco de trás, e a da frente com o celular. Eu estacionei na frente do restaurante, um fluxo de carro em celular. Luísa, não abra a porta do carro, porque o fluxo de carro está intenso, preste atenção. E passou pela minha cabeça, desce por aqui. E imediatamente veio na minha cabeça também, ela tem 15 anos, não precisa disso. Fechei a porta do carro, saí e fiquei olhando para ela. Ela fez isso aqui, ó. Desligou o celular e abriu a porta. Passou um carro e levou a porta embora. Aconteceu. Por sorte não levou um braço, por sorte não levou uma perna e por sorte não passou um motoqueiro ou um motociclista. Eu ando de moto. Ela poderia ter matado alguém por causa de um celular. E aí, em casa tá uma briga violenta por causa de celular, ela tá na idade, eu treinado, faço cursos de direito digital desde 2014. Sentei com ela e falei: você poderia ter matado alguém. Você poderia estar amputada. Elas não prestam mais atenção ao redor. E não adianta você falar. Então é um alerta, e eu nunca tinha pensado do ponto de vista de olhar as crianças pela ótica do Ministério da Saúde. A gente sempre olha a proteção de dados pela NPD. E é um problema sério. E ainda falei para ela assim: eu não deixo você sair sozinha na rua, eu moro numa cidade de 250 mil habitantes, teria condição. Você pode tropeçar, cair, bater a cabeça, você pode, porque você não olha, você não presta atenção no que está acontecendo. Uma pessoa ruim pode estar te seguindo e você não prestar atenção. Você é uma menina e linda. Então a gente tem hoje uma epidemia de tela. Nós temos uma epidemia de tela e eu acho que foi um dia de muita discussão, doutora, e eu deixo para a doutora levar isso para o Ministério.
que a gente tem que combater isso se a gente quer o bem dos nossos jovens. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos painelistas. Foi um dia maravilhoso, foi uma comemoração de Dia Mundial da Privacidade maravilhoso. A todos vocês, muito obrigados que resistiram a essa maratona. Doutora Ana, doutor Renato, doutor Paulo, muito obrigado pela participação. Até o ano que vem. É isso aí, obrigada mais uma vez. Eu também me despeço, obrigada pela companhia. Nosso fotógrafo vai fazer aqui uma foto aqui desse último painel. É isso aí, obrigada pela companhia de vocês. Pessoal que nos acompanhou no online também, obrigada.